Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Pastor Gilmar e nós temos sempre uma mensagem bíblica, uma mensagem cristã, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para os nossos dias. A Bíblia é um livro acima do seu tempo, acima das perspectivas da nossa realidade, da nossa questão cultural. E as mensagens dela gozam dessa propriedade de serem atuais. Tudo que você lê na Bíblia tem uma aplicação de forma muito apropriada na nossa atualidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre o versículo 4 dos Salmos de número 23. Salmo 23, versículo 4. Mas antes, eu preciso te pedir que, se você já é inscrito no canal, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, compartilhe essa mensagem, ative o sininho das notificações. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e Deus tem bênçãos para a nossa vida. Vamos ao texto bíblico para a nossa reflexão. Salmo 23, versículo 4, está escrito assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós não temos uma tão importante mensagem, tão nobre, né? Na verdade, o vídeo se propõe a isso, compartilhar esses valores cristãos, esses valores da nossa fé, porque uma dessas mensagens vai encaixar diretamente na sua vida, no seu viver. Em alguém da sua família, o filho, o pai, a mãe, em algum momento a mensagem bíblica nos alcança. Essa é a tônica da mensagem de Deus, da palavra de Deus para as nossas vidas. O que é o Salmo 23? Um dos mais lidos, dos mais conhecidos, talvez o mais decorado de todos os cristãos. Todos conhecem o Salmo 23. A partir do primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, o Salmo de Davi, e nada me faltará. E depois ele prossegue de forma maravilhosa: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mas ele deixa esse versículo 4, que ele parece escapar do restante e admitir uma realidade que nós nem sempre queremos, que é a adversidade, que são os perigos, que são os riscos, que são as tristezas, que são os problemas, e que nós, na maioria das vezes, nós deixamos isso fora de todo pensamento, de todo planejamento, de toda a nossa caminhada. A gente não para dedicar espaço de tempo às adversidades da vida. Mas é importante isso. É necessário que por toda a caminhada, por onde a gente ande, a possibilidade não é que a gente vai viver aquela fissura, né? Aquela questão terrível, assim, aquela obsessão pelo mal. E se o carro tombar? E se fizer isso? Não é essa a questão levantada por Davi. O Davi faz uma consideração, e a Bíblia, na edição que eu li, que é a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, ele coloca, a versão coloca uma forma verbal, no que a gente chama de pretérito perfeito, de pretérito imperfeito, né? Ou mais que perfeito. Ele fala assim: ainda que eu andasse, não sou tão bom no português assim, nem lembro tanto não, tá? Ainda que eu andasse, ele não fala o seguinte, ele não fala: eu vou andar, eu vou encontrar o perigo, eu vou morrer, eu vou fazer isso, eu vou adoecer, eu vou ficar. Não, ele não pensa assim. Ele fala: ainda que eu andasse. Ele admite a possibilidade de o dia de amanhã não ser tão bom quanto pensado, quanto planejado. Ainda que eu andasse, você não deve viver, eu não preciso andar só pensando: e se acontecer isso? E se a casa pegar fogo? Não. Mas se pegar, você precisa crer que Deus vai te livrar disso, que Deus quer nos livrar dessa problemática todinha. Se você tiver um dissabor com um amigo, com um inimigo, se você tiver um dissabor com uma pessoa, com um desafeto, espero que você não tenha nenhum deles. Mas se tiver um adversário, uma pessoa
que por um momento se posicionou dessa forma. Salmos 23, versículo 4, precisa ser considerado. Ainda que eu andasse no vale de sombra e de morte. Aí ele fala uma coisa que você precisa ter e eu preciso ter. Não temeria mal algum. O medo bloqueia, o medo destrói, o medo aniquila, o medo anula qualquer possibilidade de pensar no escape, na saída, no livramento. O medo diz não tem jeito, o medo diz morreu, o medo diz faz isso, o medo não fala assim tem uma saída, tem um escape, o medo bloqueia e é preciso ter confiança. Quando nós confiamos em Deus, as coisas são diferentes. É por isso que o salmista deixa a versão lida, coloca o português de forma a me permitir compartilhar isso com você. Ainda que eu andasse, ele não está falando eu vou andar. Não temeria, ele não está falando assim eu tenho medo. Ele está falando eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele desfecha de maneira tremenda, maravilhosa. Porque tu estás comigo. Eu preciso findar o vídeo com o final do versículo, que ainda não é. Qual é a razão dessa confiança todinha sobre as adversidades? Presença de Deus. Não é o meu conhecimento, não é a minha formação, não são as minhas graduações, a minha titularidade, não é isso. Não é o tempo que eu tenho na igreja, o tempo de fé, o tempo de convivência, minha experiência, minhas orações. Assim, eu sou uma pessoa que ora muito. Não, não é isso, ele não coloca isso. Ele fala, porque tu estás comigo. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Qual é a razão da convicção? Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e de morte. Se você passa pelo vale da sombra e da morte e não tem a presença de Deus na sua vida, pode ficar tranquilo que o pior está te aguardando. Porque a conclusão de Davi é, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Ele conclui, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, sim, qual que é a razão do não temer? Presença de Deus. Não é nenhum elemento particularmente humano. Eu digo particularmente porque os elementos dos nossos relacionamentos, eles precisam ser humanos. Eu penso, eu quero, eu decidi, eu vou, eu preciso orar, eu preciso ser obediente. São comportamentos nossos, humanos. Mas o Davi fala o seguinte, olha, a razão disso é porque o Senhor está comigo. Porque tu estás comigo. E aí ele coloca uma coisa que nem sempre a gente pensa. Quando ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que ele quis dizer com isso? Não são os meus pensamentos, não são as minhas inclinações. Quando eu preciso, sou corrigido, porque cajado fala de correção. Quando eu preciso, o Senhor me muda de direção, às vezes me disciplina para que eu seja enquadrado dentro do processo de obediência, para que eu não faça simplesmente aquilo que eu quero, para que eu seja alguém que de fato tenha a primazia, tenha o privilégio de ter a presença do Senhor. Ele fala a tua vara e o teu cajado. Vara e cajado não fala de mais nada senão de correção, senão de disciplina. E ele se sujeita à disciplina. Já viu aquelas pessoas que são insubmissas, que são incapazes de aceitar um conselho, de aceitar uma orientação contrária, porque a obsessão é essa, a situação é essa. Não. Assim, se vier a correção de Deus, aceita, porque ela é bênção na sua vida. Vai fazer com que você atravesse o vale da sombra e da morte de forma mais tranquila, sem temer, sem preocupar, porque Deus está com você, porque o Senhor estará com você. Mas como Deus pode estar se a vida não se prende à obediência, à instrução, à orientação, à admoestação do Senhor, ao norte que Deus dá, à direção que Deus dá? Como? Vara e cajado fala de correção, não é de outra coisa. Preste atenção nisso. Você que não obedece o seu pastor, a sua igreja, você que não chega no horário do culto, você que não tem o hábito de orar, de ler a Bíblia, de meditar, de ler os livros, de aprender, vá se corrigir. Vara e cajado fala de correção.
consolo, consolo. Fala de cuidado nobre de Deus na nossa vida. E o Davi tem consolo em quê? Não é no afago, não é no deitar no berço, não. Tem consolo na correção de Deus. Que privilégio ser corrigido pelo Senhor. Aí nós podemos sim falar, ainda que eu ande pelo vale, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus passos, que Ele seja com você por onde você andar, ainda que seja pelo vale da sombra e da morte. Para a gente findar, deixa eu deixar o meu pedido aqui. O canal precisa da sua inscrição. Se você gostou da mensagem, compartilhe com alguém, deixe o seu joinha, a sua curtida, ative o sino das notificações. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Fique com Deus, fique em paz.